Boa noite, queridos. Boa noite a você que está nos acompanhando de casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. O que nós desejamos nessa noite é que o Senhor fale realmente ao seu coração e que você esteja sendo instruído pelo Espírito Santo para que possa viver uma vida cada vez mais alicerçada no Evangelho. E para isso, para a meditação nossa desta noite, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, dos versos 7 a 19. Lucas, capítulo 21, do verso 7 ao verso 19. A palavra do Senhor assim nos diz: Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também: Chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Queridos irmãos, cá estamos mais uma vez num lockdown. Estamos mais uma vez tendo que viver com medidas restritivas por conta da pandemia, medidas que estavam em vigor desde o ano passado, foram sendo endurecidas e foram sendo relaxadas na medida com que os governantes entendiam que seria necessário. E nós estamos num período em que os governantes e as autoridades em saúde entenderam que nós precisamos viver esse período, a princípio de 7 dias, que serão provavelmente prorrogados por mais 7, viver um período de um afastamento, de isolamento social, por conta do elevado número de contágios que nós estamos tendo na nossa cidade, no nosso estado e no país todo. E pensando nessa situação que nós estamos vivendo, muitas informações estão sendo divulgadas, informações por órgãos oficiais do governo, órgãos de saúde, e muitas vezes essas informações são muito contradizentes, informações que se contradizem, órgãos governamentais e médicos que se contradizem, cientistas que não entram num consenso, especialmente em relação ao chamado lockdown. E muitas informações são divulgadas sem nenhum tipo de critério, e nós percebemos que há um total desencontro, muitas vezes, dessas pessoas e desses órgãos governamentais que deveriam ser fonte de informação e que, na verdade, estão despreparados para realmente responder a questões a respeito desta pandemia. Mas, em contraste com todo esse desencontro de informações por conta da ciência, por conta do governo, nós não encontramos esse mesmo desencontro de informações na Escritura. A palavra de Deus sempre vai ser, sempre foi, é e será a nossa regra de fé e prática, e nós devemos recorrer a essa palavra
para então formar a nossa opinião, especialmente a opinião a respeito da nossa cosmovisão, de como nós entendemos o período que estamos vivendo, e para que então nós possamos viver uma vida mais fundamentada na verdade. E o que a palavra de Deus nos faz é justamente isso, fundamentar a verdade na nossa vida, para que a gente não caia em histeria, uma histeria que considera o vírus além daquilo que o próprio Deus talvez tenha permitido, ou que consideremos aquém daquilo que o Senhor também permitiu que isso acontecesse. Então, pensando nisso, nas informações que nós temos da própria Escritura, do próprio Deus, nós precisamos avaliar toda essa situação à luz da palavra, para que a nossa postura seja uma postura diferente, mais centrada, menos catastrófica, não levando, contudo, a questão da brincadeira ou tornando a questão irrelevante. Nós entendemos que o quadro é grave, entendemos que há uma necessidade de seguir as orientações sanitárias nesse momento, mas nós precisamos fundamentar a nossa opinião também na Escritura, entender por que isso está acontecendo. Se nós entendemos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da vida, entendemos que Deus é soberano sobre esse vírus, inclusive. Por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Por que milhares de vidas estão sendo perdidas por conta desse vírus que se espalhou tão rapidamente pelo globo terrestre? Há uma explicação para isso. Se nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, então nada é por acaso. E se nada é por acaso, há um propósito. Se há um propósito, existe alguém por trás, e esse alguém é Deus. Se Deus é soberano sobre a história, Ele está conduzindo a história conforme Ele quer, e há um propósito em tudo. E é por isso que nós vemos nesse texto alguns propósitos para formar a nossa opinião a respeito da pandemia. Então, por isso, nessa noite, eu quero que você entenda essa pandemia à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Querido, esse é um texto, então, já falando sobre o texto que acabamos de ler. Esse é um texto profético, e um dos vários textos proféticos do Novo Testamento, e é Jesus quem está afirmando isso aqui, essa profecia. A profecia ela tem a intenção de comunicar uma compreensão adequada do futuro para os ouvintes que a recebiam. Então, a intenção de Deus em revelar algo através de uma profecia é mostrar qual é o desenrolar da história a partir da sua perspectiva, da perspectiva divina. E receber uma profecia significava ter a compreensão do que Deus estava fazendo na história. O povo de Israel viveu muito isso. O povo de Israel viveu muito as questões de profecias voltadas para a nação de Israel, que fazia com que eles entendessem o propósito da ação de Deus na história deles. E a profecia, em todas as épocas, contextualizada para nós, ela é a proclamação da palavra de Deus para uma cultura da época que recebeu a profecia, mas uma cultura contemporânea. As profecias ainda em sua aplicação contemporânea, ela fala conosco ainda hoje, e ela nos mostra como, ou a necessidade de nós deixarmos de resistir à palavra de Deus. A profecia tem essa função de fazer com que a igreja, o povo de Deus, se volte para um futuro, observe o futuro, se volte para Deus, e para que o ímpio também se arrependa dos seus maus caminhos. E essa profecia é muito conhecida por nós, conhecida como o princípio das dores. Que princípio de dores é esse? O que alguns teólogos entendem é que essa expressão princípio das dores tem a ver com as dores de parto, trazendo uma nova era, uma nova perspectiva de vida para o povo de Deus. Ou seja, o Senhor está nos dando a visão de um futuro, a visão da história, para que a gente viva de maneira correta e centrada. Mais uma vez, sem desesperos, mais uma vez, sem menosprezar a situação, mas vivendo uma vida centrada na palavra de Deus, entendendo que Deus é soberano e está agindo na história constantemente. Então, aqui nós vemos uma profecia, não que talvez vá acontecer, ou que
é possível que aconteça, mas que deve acontecer. Quando Jesus Cristo está falando aos seus discípulos nesse momento, ele está utilizando o que nós chamamos, inclusive, de uma profecia sequencial. O que é uma profecia sequencial, queridos? É uma profecia que vale para um determinado período da história, um evento específico, que se cumpre num período específico da história, mas que remete a um outro cumprimento da mesma profecia num período futuro. Então, aquela profecia fez muito sentido para aqueles ouvintes da época, porque a profecia se cumpriu no período deles, mas essa profecia também vai se cumprir mais uma vez. E do que Jesus estava falando, então, ao afirmar todas essas questões? O contexto disso está no verso 5 e verso 6. Acompanhem comigo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O contexto imediato dessa profecia, e como eu disse, que se cumpriu no período dos discípulos ali, é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, que na época não era um imperador ainda, quando ele invadiu Jerusalém para acabar com a revolta que estava acontecendo, e ele então adentra Jerusalém, destrói Jerusalém inteira e destrói também o templo. Então, quando Jesus fala que não sobrará pedra sobre pedra, era sobre esse evento que Jesus Cristo estava falando, sobre a destruição do templo. Mas, como nós dissemos, a profecia sequencial, haverá ainda um outro cumprimento na história. E do que então Jesus está falando para nós e que vale para nós hoje? Do seu retorno. Daquilo que nós chamamos de a parousia de Cristo, é uma expressão grega que demonstra e que significa retorno. Jesus está falando do seu retorno e daquilo que há de preceder o seu retorno. Então, do versículo 7 em diante, nós entendemos que Jesus está dividindo em algumas classes e aquilo que vai preceder, aquilo que está precedendo a sua segunda vinda. A primeira divisão que Jesus Cristo faz para mostrar que haverão sinais é em questão do campo religioso. O campo religioso onde Jesus fala que há de se levantar pessoas com uma identidade específica e com uma mensagem específica. Olha o que Jesus diz no verso 7 e 8. Quando Jesus começa a responder aos seus discípulos sobre quando vai suceder isso, essa destruição toda, Jesus então afirma que vai surgir, nesse período que se chama os últimos dias, esses últimos dias que compreendem desde a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, Jesus diz que vão surgir pessoas, lideranças religiosas, afirmando serem o próprio Cristo. Então, havemos então de enfrentar pessoas que arrogam para si a identidade de um Cristo, de alguém que está trazendo esperança para a humanidade, de um Cristo que já está retornando e que está às portas. E, além de uma identidade, além de serem falsos cristos, eles também têm uma falsa mensagem. E que falsa mensagem é essa? Chegou a hora. Quando esses homens, essas lideranças, esses falsos cristos surgirem na história, e na verdade eles já surgiram e estão surgindo constantemente, eles têm uma mensagem, uma pregação convincente. Chegou a hora. Que hora a que esses líderes religiosos estão se referindo? Chegou a hora de vocês me seguirem. Chegou a hora de vocês entrarem em contato com a verdadeira doutrina de Deus. O Cristo já voltou. É essa a mensagem que eles irão trazer. De um Cristo, de um falso Cristo que já teve um falso retorno. E nós entendemos que a igreja precisa ficar muito vigilante a respeito disso. Porque a palavra de Deus nos diz que ninguém vai ter dúvida quando Cristo voltar. Ninguém vai ver a segunda vinda de Jesus Cristo e ter dúvida se é Ele mesmo. Porque os seus vão reconhecer. Enquanto nós estamos aqui aguardando o retorno do verdadeiro Cristo,
Nós devemos então nos opor aos falsos cristos, às falsas religiões, aos ídolos da nossa época, porque os ídolos da nossa época também têm essa função de tentarem redimir a nossa vida. Ídolos do coração, tempos que nós perdemos com qualquer outra coisa que não é Deus. E uma aplicação já para a nossa vida em relação a esse texto: cuidado com o seu coração, querido. Cuidado com o ídolo que está abrigado no seu coração. Cuidado com aquilo que não vem em primeiro lugar a não ser o reino de Deus. Com aquilo que vem em primeiro lugar, na verdade, a não ser o reino de Deus. Porque qualquer coisa que vem em primeiro lugar no seu coração é um ídolo para você. E um ídolo sempre tem a função de redimir, de salvar, de dar esperança, porém uma falsa esperança. Os versos seguintes, versos 9, além de apresentar uma realidade no campo religioso, de algo que está acontecendo, que não vai acontecer, mas já está em curso, desde a fundação do mundo, Jesus então nos mostra uma outra realidade. Nós saímos do campo religioso e agora Jesus Cristo está apresentando um campo político. E a política circunda a nossa vida. Nós estamos envoltos a uma cultura que realmente respira política e nós precisamos da política para que realmente entendamos e vivamos uma vida tranquila, como o Senhor nos diz, como Paulo diz em Romanos capítulo 13. E Jesus está apresentando essa realidade política a partir do verso 9, quando ele diz: quando ouvirdes falar, ou seja, não é se, não é se porventura vocês ouvirem falar, mas quando, ou seja, há aqui um ar de certeza. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O segundo campo que nós devemos nos manter vigilantes para que a nossa fé não se esmoreça e que a gente entenda que Deus tem um plano redentivo é que a política há de se conturbar cada vez mais. A situação internacional, a política internacional, nós que somos amilenistas inclusive, nós não vemos uma perspectiva de melhora, mas há uma escalada da instabilidade internacional na política e no campo bélico. Jesus está mostrando que haverão guerras, ameaças de guerras, revoluções, e quando Jesus fala de revoluções, aplicando isso para os nossos dias, que tipo de revolução nós estamos vendo? Debaixo dos nossos narizes, revoluções sexuais, de gênero, adentrando a nossa comunidade, igrejas que estão se permitindo a chamada revolução de gênero, revolução sexual, onde ninguém mais tem papéis definidos, mas você é o que você deseja ser. Isso é um tipo de revolução. Isso não vai melhorar, queridos. Infelizmente, a mensagem desta noite é para que nós tenhamos uma visão realista do nosso futuro. Então Jesus Cristo está apresentando uma realidade difícil, mas no final nós temos aqui um ar fresco vindo de Jesus, inclusive, quando ele vai começar a partir do verso 12, 13 em diante, mostrar que, apesar de tudo, Deus está no controle, cuidando de vocês. Jesus está mostrando que guerras e revoluções vão acontecer e estão acontecendo o tempo todo. Ataques bélicos acontecendo no mundo inteiro, inclusive ataques violentos por grupos terroristas, ataques direcionados a cristãos específicos. Tudo isso são guerras, queridos. Tudo isso está acontecendo no nosso mundo. Existem outras formas de nações entrarem em guerras entre si. Por exemplo, embargos comerciais. Quando uma nação priva outra nação do direito de ir e vir, por exemplo, há uma guerra instalada. Quando uma nação que é mais poderosa, política e belicamente falando, quando ela impede que uma nação tenha benefícios comerciais que ela mesma tem, isso é uma guerra. É para desestabilizar governos.
Então, a mensagem desta noite é para que os irmãos assistam o jornal da semana e entendam que tudo isso está acontecendo com um propósito. Não está ao acaso. Deus está levando a sua história, a história segundo Ele mesmo, a um cumprimento. E tudo isso faz parte do plano de Deus. E existe também a guerra biológica e a guerra cibernética. Na época de Jesus isso não existia, mas hoje isso é uma realidade. Esse tipo de guerra constante acontecendo debaixo dos nossos olhos e que às vezes a gente acha que está restrito ao campo político, ao campo das negociações internacionais, mas isso está influenciando diretamente a minha e a sua história. Tudo que acontece nesse nível está influenciando a minha vida e a sua vida. Porque isso influencia, inclusive, a nossa fé e o modo como nós enxergamos a história segundo o próprio Deus. Mas é interessante o que Jesus mostra no verso 9, duas expressões que ele utiliza, depois de dar algumas notícias ruins. A primeira expressão que Jesus Cristo utiliza no verso 9 é: não vos assusteis. E nós nos perguntamos, como assim, Jesus? O Senhor dá um quadro tão terrível como esse, nos mostra o quanto a igreja e o povo de Deus há de sofrer, ao mesmo tempo o Senhor nos diz que a gente não se assuste. É o mesmo que dizer, mantenham a confiança, não se abalem com todas essas questões, porque existe alguém no céu que está conduzindo tudo. A segunda expressão que Jesus utiliza no verso 9 ainda é: o fim não será logo. Então grave bem essas duas expressões de Jesus: não vos assusteis e o fim não será logo. O fim ao qual Jesus está se referindo aqui é a sua segunda vinda. E todos esses eventos que estão acontecendo na história e que Jesus está mostrando para eles não irão acontecer no futuro, como se pertinho da vinda de Jesus Cristo tudo isso vai acontecer. Isso já está acontecendo e isso tem um propósito. Não vos assusteis, pois ainda não é o fim. Isso quer dizer, filhos, não tenham medo, o Senhor está no controle, e mantenham os seus olhos fixos no futuro, que ainda está um pouco distante, não sabemos quando, mas o Senhor está dizendo, isso tudo vai estar acontecendo, isso tudo vai acontecer, mas não é o fim. O fim não está perto. Quando é então que nós vamos ter a certeza de que o fim realmente está chegando, queridos? Quando realmente a história estiver sendo encerrada por Deus, tudo isso vai aumentar. Todas essas catástrofes, todas essas inseguranças, elas vão aumentar. E no período curto no qual antecede a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus Cristo, haverá o surgimento do anticristo. O espírito do anticristo já está entre nós, que é tudo aquilo que se levanta contra Deus, mas haverá aquilo que é chamado de o anticristo. Nós vamos reconhecer esse homem. É uma figura, é uma pessoa. É uma pessoa que vai ser um tipo de Cristo, prometer redenção, operar sinais, mas ele não é o Cristo. E ele vai enganar, se possível, os eleitos. E aí sim o fim vai estar próximo. Mas até lá, o fim não será logo. Essas coisas vão continuar acontecendo. Nações vão continuar se degladiando. Outras catástrofes vão acontecer, até que Jesus retorne para curar tudo. Verso 11, queridos, Jesus inaugura uma outra sessão. O campo religioso ele já falou, o campo político e bélico também já foi discorrido por ele, e Jesus coloca uma outra categoria de sinais que são sinais da natureza, de uma natureza que está em revolta. E isso me lembra o texto no qual Paulo fala que a criação está gemendo
como que em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a redenção. Depois da queda, é necessário nós falarmos isso, depois da queda, a natureza, a criação de Deus, que antes era subjugada por nós, agora se torna uma inimiga. Agora o trabalho do ser humano é cansativo e infrutífero. Agora a criação que estava ao nosso serviço é uma criação que está contra nós. De que modo? Terremotos, epidemias, fome, pestes, furacões, tsunamis. Tudo isso é uma criação que foi afetada por Adão e que está aguardando a redenção pelo segundo Adão. E Jesus Cristo então inaugura, ou ele cita que terremotos, epidemias, fomes e sinais no céu possivelmente pode ser eclipse, meteoros, tudo aquilo que causa espanto ou causava espanto naquele público da época. E é aqui que nós chegamos no nosso contexto de epidemia. Essa pandemia, queridos, ela compõe um pacote de sinais que serve para que nós mantenhamos a nossa vigilância. Analisar essa pandemia de maneira isolada é não entender o que Deus está fazendo na história. Achar que essa pandemia é algo que está acontecendo de maneira isolada, sem considerar o cenário político, sem considerar o cenário religioso, sem considerar as outras catástrofes naturais, é não entender o que Deus está fazendo. Por isso que nessa noite você precisa entender que a Covid-19, essa pandemia que se instalou sobre o mundo, ela serve para que o povo de Deus se mantenha vigilante, se mantenha alerta para um evento que é muito mais poderoso do que tudo isso. É como se Deus estivesse nos mostrando que esse mundo nós precisamos deixar esse mundo gradativamente por entender que esse mundo precisa de redenção. Quando Deus ele nos coloca em situações como essa, em catástrofes naturais, em guerras entre nações, em contextos religiosos que são idólatras e heréticos, é como se Deus estivesse falando: esse mundo não é de vocês. Existe uma pátria aguardando vocês e vocês precisam se desarraigar desse mundo. Vocês precisam começar a perceber que tudo nesse mundo é fugaz. Afinal de contas, quem aqui tem certeza de que não vai sofrer com esse mal que está atacando o mundo? Quem garante que nós não vamos ser atingidos por essa pandemia? Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz o quanto o nosso futuro é algo incerto do ponto de vista humano. Porque nós fazemos planos de fazer isso ou aquilo, mas quem realmente possibilita tudo é Deus. E quando Deus coloca e impõe uma situação como essa no mundo, Ele está mandando uma mensagem. E nós precisamos entender essa mensagem. O crente que não entende a mensagem que Deus está passando através de todos esses sinais, precisa voltar os seus olhos para a Escritura, para que ele tenha uma compreensão de como é a vida segundo a perspectiva de Deus. Mas o importante é que não vos assusteis. O importante é que o fim não será logo. Versos 12 a 19, Jesus já passou pelo campo religioso, nos alertando de o que vai surgir, ou o que surge o tempo todo. Jesus já passou pelo campo da política e das guerras para mostrar, e das ideologias, para mostrar o que surge o tempo todo. Jesus já passou pelos sinais da natureza, por essa pandemia que nós aplicamos, e Jesus agora se volta para o seu povo, especificamente para o seu povo. Enquanto tudo isso é sofrido pelo mundo inteiro, existe algo que é muito específico para nós, queridos, que é a perseguição aberta ao cristianismo.
perseguição aberta e violenta. No Brasil, graças a Deus, nós não temos nenhum tipo de perseguição que normalmente tira a vida de cristãos simplesmente pela sua fé. Mas isso não é a realidade de todos os países do mundo, especialmente os países árabes e de cultura oriental. São países que perseguem e matam cristãos, e eles já estão vivendo esse período da história. Mas nós já estamos vivendo também perseguições, queridos. E a perseguição, às vezes, ela começa pequena e culmina na morte de cristãos. O que Jesus está dizendo é: se preparem para isso. O que Jesus está dizendo é: veja como a vida humana nesse mundo é curta e fugaz. Você faz planos aqui, chega um governo diferente, contrário ao cristianismo, e confisca tudo que você tem. Acontece isso na China. Acontece isso na Coreia do Norte. Você tenta construir a sua família a partir do Evangelho e pessoas te denunciam e você é preso e você é morto por conta do Evangelho. Isso já está acontecendo. Jesus Cristo está nos dando um panorama do que vai ser e do que é a vida que confessa o Senhor Jesus. Nós entendemos o presente, entendemos o futuro, mas nós também precisamos entender que ser cristão é sofrer pelo nome dele. Cedo ou tarde isso vai chegar até nós, queridos. Pode não ser a nossa geração, pode não ser a geração da minha filha, dos seus filhos, mas isso vai chegar. A perseguição ferrenha, a perseguição que leva à morte, isso vai chegar. E quando isso chegar, Jesus Cristo está dizendo: não vos assusteis. Não vos assusteis. Jesus diz que vão ter aprisionamentos. Jesus diz que vão haver perseguições políticas, ideológicas, perseguição física. E quando Jesus fala sobre essas perseguições, ele estava também se referindo àquele tempo, como eu já disse. Os cristãos daquele tempo já estavam experimentando isso. Por exemplo, Estevão foi um mártir, foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão experimentou o que era a morte. Jesus está dizendo que nós vamos ser interrogados por autoridades. Jesus está dizendo que, preste atenção nisso, que até a sua família vai te trair. Jesus está dizendo que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, eles vão nos entregar. É uma mensagem dura, talvez não seja a nossa realidade, talvez nós não vivamos isso, talvez os meus netos vivam isso, talvez os meus bisnetos, os seus netos e bisnetos vivam isso. E a questão aqui não é se, a questão é quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer, de parentes entregarem uns aos outros para serem mortos por causa do nome de Jesus Cristo, nós seremos odiados por sermos única e exclusivamente cristãos. Nós que confessamos o nome de Jesus Cristo e queremos ver o nosso próximo bem. Você já imaginou o quanto o mundo haverá de ser doente em si mesmo, a ponto de desejar e de perseguir pessoas que estão pura e simplesmente pregando uma mensagem de paz, de reconciliação? Isso dificilmente entra na nossa mente, queridos. Sabe por quê? Porque nós não vamos ser recompensados pelos homens pelo bem que nós fazemos a eles. Ao invés disso, eles nos matarão. Afinal de contas, o que foi que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo veio pregando paz aos de perto, paz aos de longe. E o livro de Atos, capítulo 2, diz que as autoridades entregaram Jesus Cristo para ser morto, por ter uma mensagem de paz. Mas isso faz de Cristo alguém que foi frustrado na sua missão? Muito pelo contrário. A missão de Cristo era morrer.
mas morrer pregando uma mensagem de reconciliação. É como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Mundo a qual Jesus também diz, Paulo na verdade diz, esse mundo tenebroso. Queridos, mas encerrando esta sessão de notícias difíceis, Jesus dá um refresco para nós. Jesus diz que há uma certeza de que todos esses eventos terríveis vão trazer um alento de Deus para nós. E isso ocorre a partir do verso 13 em diante. E Jesus mostra que dar testemunho é a razão de tudo isso estar acontecendo. Que você dar testemunho da palavra de Deus em meio a toda essa confusão do coronavírus é a razão também para você olhar para a palavra. Não viver uma vida achando que o mundo parou, que Deus parou a história e que o Evangelho, o reino de Deus está parado. E não está. Jesus diz, no verso 13: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Sabe aquele testemunho que você tem que dar naquela roda de conversa com a sua família? É esse. Aquele testemunho que a gente começa a ouvir tanta besteira em relação à palavra de Deus, em relação ao futuro, e a gente fica calado, é esse testemunho que a gente tem que dar. Aquela mensagem que é tão estranha que a gente recebe no WhatsApp e que não está em consonância com a palavra de Deus, é esse testemunho que a gente tem que dar. E a gente se nega. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos dar testemunho do Evangelho. Testemunho de que nós entendemos o que está acontecendo e que caminho o Senhor está nos fazendo percorrer. Deus também está nos dando esse alívio, esse ar fresco, em meio a tanta crise instalada. Ele diz que vai suprir aquilo que nós temos que falar. Ninguém precisa ser formado em teologia para dar testemunho. Ninguém precisa ser um grande teólogo para mostrar o que Deus está fazendo na história. Para que você dê testemunho, você só precisa abrir a Escritura e colocar o seu coração nela. E o texto está dizendo que Deus vai suprir a nossa voz. É por isso que tanta gente que não tem a menor formação acadêmica, teológica, mas que tem um coração temente ao Senhor, consegue dar respostas muito mais profundas e menos científicas, acadêmicas, do que muitos de nós. Um irmão, na sua tremenda humildade em relação aos estudos teológicos, tem a capacidade de testemunhar tão eficazmente quanto nós, que temos algum nível de formação. Isso porque, queridos, a promessa aqui vem do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Deus também nos garante que no final nós vamos sair ilesos. Olha só o que diz o verso 18. Depois que tudo isso acontecer, das traições da família, das pandemias, dos terremotos, dos falsos cristos, das guerras e rumores de guerra, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Amém. Isso quer dizer, queridos, que a primeira morte pode nos acometer. Isso quer dizer que os nossos parentes podem nos entregar para sermos julgados e mortos, inclusive. Isso pode... Nós entendemos que nós podemos ser atingidos por essa pandemia. E a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas o que Deus está nos garantindo é que a segunda morte não vai, de maneira nenhuma, prevalecer sobre nós. O que Deus está prometendo aqui é que nenhum fio de cabelo nosso vai se perder no dia de Jesus Cristo. Você não vai ficar para trás. Nós que mantivermos, e quem vai manter a perseverança, são só os verdadeiros cristãos. E se nós mantivermos essa esperança, isso é um indicativo de que somos verdadeiros. E no dia de Cristo nós não seremos confundidos. Não há a mínima possibilidade
de sermos deixados para trás por Deus. Nós somos deixados para trás por falsos cristos, por falsos líderes políticos. Somos deixados para trás, ou somos acometidos por todos esses sinais da natureza, pelos nossos parentes, mas por Jesus Cristo jamais. Então, queridos, essa pandemia só revela que a nossa vida está ainda mais nas mãos de Deus. Essa pandemia revela que nós estamos totalmente seguros num plano redentivo que está em curso e que vai ser concretizado. Não é se, mas quando ele for concretizado. Mas o importante de tudo isso, e que Jesus nos diz em relação à pandemia, em relação à morte que bate na nossa porta todos os dias: não vos assusteis. Não vos assusteis. Ninguém aqui está à deriva. Deus não chamou um povo para deixá-lo à deriva. Deus não resgatou uma igreja através do seu sangue para deixá-la à deriva das circunstâncias. Não. E aqui eu faço algumas conclusões, para que você entenda essa pandemia a partir da perspectiva bíblica, queridos. E o que essa pandemia nos mostra? Essa pandemia, ela faz parte, como eu já disse, de uma série de crises que acontece desde a fundação do mundo após a queda. Mas Jesus está dizendo que todos esses sinais são sinais que não estão trazendo o retorno de Cristo mais depressa. Esses sinais não têm a capacidade de apressar a vinda de Jesus Cristo. Mas esses sinais são evidenciados por Deus para que nós nos mantenhamos vigilantes quanto à volta de Jesus Cristo. Quero dizer para você que Jesus Cristo vai voltar. Tenha certeza disso. Você crendo nisso ou não, há 100% de chance de nós comparecermos, de chance não, de certeza, de nós comparecermos diante do tribunal de Jesus Cristo. E essa mensagem é tanto para a igreja, quanto para aquele que não é parte da igreja de Jesus Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa pandemia também nos impõe a responsabilidade de perseverar na fé. Muita gente, muitos cristãos estão esmorecendo na fé. Ao não terem a estrutura da igreja física para ser frequentados cultos, a ceia, inclusive, nos foi tirada temporariamente. E isso faz com que a fé de muitos cristãos se enfraqueça. Mas eu quero lembrar a você, querido, você tem um guia na sua casa, que é a palavra de Deus. Além de ter a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo no seu coração. Além disso, e não impede a igualdade, claro, a igreja ainda continua transmitindo essas mensagens para você. Ou seja, cabe a você perseverar na sua fé. Assuma a responsabilidade por você, queridos. A sua fé é algo que precisa ser fortalecido. E essa pandemia, muito longe de ser algo que possibilita o nosso esfriamento, deve ser algo que mantém a nossa fé viva, porque Jesus está voltando. Jesus irá voltar. E essa pandemia também nos tira a sensação de barco à deriva, como eu já disse. Ninguém está à deriva aqui. Tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus para que o seu plano se complete. Você não está à deriva, a sua família não está à deriva, essa igreja não está à deriva, porque nós temos um Deus no céu que está regendo todas as coisas. E essa pandemia também nos impõe a responsabilidade de continuar pregando que Ele voltará. Sempre que você tiver oportunidade, essa pandemia está nos mostrando isso. Sempre que você tiver oportunidade, fale de Jesus Cristo.
por isso que o Senhor colocou toda essa situação. Isso acontecerá para que deis testemunho. E eu quero dizer para você, essa foi uma mensagem majoritariamente para a igreja, para os cristãos. Mas eu quero dizer para você que ainda não é crente, que você não aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O que Deus está fazendo na sua história é te dar uma chance. O que Deus está fazendo para você, que não confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, a você que não se arrependeu dos seus pecados ainda, e se entregou nas mãos do Senhor Jesus Cristo para viver uma vida totalmente diferente, essa pandemia é uma mensagem para você. Uma mensagem para dizer que você está tendo tempo, que Jesus Cristo está voltando, mas você ainda tem tempo de comparecer no tribunal de Jesus Cristo, sem contudo se perder um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se você não aceita e não recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, saiba que você vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo como um réu. Essa pandemia está mostrando o quanto a nossa vida é fugaz. Quem garante que você não vai ser uma vítima amanhã? E se essa pandemia ceifar a sua vida amanhã, de que lado você vai estar? Por isso, assim como João Batista pregou, nós também pregamos essa noite: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, pois está próximo o reino de Deus. Esse é o único meio de você se salvar. É única e exclusivamente pelo nome de Jesus Cristo. No dia de Jesus Cristo, não interessa se nós dissermos que o conhecemos. No dia de Jesus Cristo, o que vai interessar é se Ele disser que nos conhece. E Jesus te conhece? Essa é a pergunta. E o que nos resta, queridos, depois de entender o propósito de tudo isso, é fazer como Apocalipse capítulo 22, verso 20 nos mostra. Apocalipse 22, verso 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oremos para que isso aconteça. Oremos para que a volta de Jesus Cristo não nos pegue desprevenido e que essa pandemia não seja um fator de esfriamento da sua fé, porque agora você entende por que isso está acontecendo no mundo e por que isso tem a ver com a sua vida como cristão e como cidadão de modo geral. Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e que você realmente viva agora com uma perspectiva fundamentada na palavra de Deus, entendendo que tudo transcorre na normalidade para Deus, porque Ele é que está governando tudo. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós, imperfeitos que somos, carentes de uma verdade, da verdade, e o Senhor desceu até nós e nos deu essa verdade em mãos. Eu te peço que o Senhor, ó Deus, não permita que os meus irmãos desfaleçam na fé diante de toda essa calamidade que nos abateu. Mas como o Senhor diz, não vos assusteis. Apenas creiam e continuem seguindo firme na esperança do retorno de Jesus Cristo. E é assim que nós oramos, crendo que isso irá acontecer. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que você realmente esteja firmado em uma perspectiva fiel às Escrituras. Que a sua família seja abençoada e que o Senhor continue protegendo a todos nós dessa pandemia e aos irmãos que foram acometidos por ela. Continuamos orando pelos irmãos para que o Senhor restaure a vida de vocês.